Fala galera, beleza? Então hoje mais um vídeo no canal A Física da Vida. Hoje vamos abordar então a dinâmica de fluidos na Fórmula 1. Para isso eu preciso que vocês relembrem do princípio de Bernoulli estudado em dinâmica de fluidos. Caso vocês não estejam com o assunto do princípio de Bernoulli fresco, aqui na descrição do link vai ter um material de apoio para vocês relembrarem sobre esse assunto. Em todo carro de Fórmula 1, a gente consegue perceber o que a gente chama de asa na parte de trás do carro. Aquela parte mais alta que tem mais ou menos esse formato aqui de perfil. A gente também consegue perceber isso em carros esportivos, que atingem uma velocidade muito maior que os carros convencionais que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Agora a gente pergunta, por que esses carros que atingem uma velocidade maior têm essa asa aqui na parte traseira do carro? Para explicar isso, vocês podem fazer uma analogia, por exemplo, com a asa de avião. Vocês percebem que se a gente simplesmente pegar esse desenho e inverter, a gente chega a algo bem próximo da asa de avião. No material de apoio vai ter essa comparação para vocês poderem conferir. Vamos imaginar que a asa faça parte do carro e que esse carro esteja voltado para esse sentido aqui. Então o carro vai estar indo de cá para lá. Consequentemente, a direção do vento vai estar no sentido oposto, que vai vir da parte dianteira do carro para a parte traseira. Então a gente vai ter esse fluxo de ar passando pela asa do carro. Então quando o fluxo de ar está vindo nessa direção, ele vai se encontrar com uma barreira. Então parte do vento, parte do ar vai passar pela parte de cima e parte do ar vai passar pela parte de baixo da asa. E a dinâmica dessa asa aqui ela é feita justamente para separar isso, só que não de forma aleatória, é de forma muito bem pensada. Porque o ar que vai passar pela parte de baixo, ele vai percorrer uma distância bem maior do que o ar que vai passar pela parte de cima. Vejam bem pelas linhas aqui representando o ar. Então, essa distância maior vai causar uma velocidade maior para o fluxo de ar. Então, pelo princípio de Bernoulli, quando a gente tem uma velocidade maior, a gente vai ter uma pressão menor, fazendo a comparação no caso inicial e depois no caso final. Então, ao fazer a comparação da parte de cima e da parte de baixo, como o fluxo de ar aqui tem uma velocidade maior, pelo princípio de Bernoulli, a gente vai ter uma pressão menor. Então, por que a gente entra no conceito de pressão? Vocês lembram que pressão é igual força dividido pela área? Então, se a gente vai ter uma pressão menor para mais ou menos a mesma área da parte de cima e da parte de baixo, então significa que na parte de baixo a gente vai ter uma força menor. Mas uma força aonde? Uma força aplicada em cima da asa. Então, a força aplicada pela asa na parte de baixo vai ser menor do que na parte de cima. Então significa que o carro será constantemente empurrado para baixo, graças ao princípio de Bernoulli. Mas o que isso quer dizer para a gente? Vocês já repararam que alguns carros com uma potência um pouco maior, se acelerar muito forte, tem aquele famoso cantado de pneu. Vocês também já viram que muitos acidentes é devido a carros que simplesmente se perdem na curva. Então, como é possível um carro de Fórmula 1 fazer curvas até 300 km por hora e alguns carros comuns se perderem uma curva a 80 por hora, 60 por hora, que seja? É graças a isso. Então, se a gente está aplicando uma força para baixo, significa que a normal do carro vai aumentar. A força normal. Então, relembre, a força de atrito está relacionada com a força normal. Então, se a gente aumenta a força normal, significa que a gente está aumentando a força de atrito. Isso significa que a gente pode aumentar a nossa aceleração, ou então aumentar a nossa velocidade nas curvas, e o carro vai se manter estável. Só que, agora a gente entra no sistema DRS dos carros de Fórmula 1. Esse sistema DRS, ele vai auxiliar a gente
ele vai auxiliar os carros de Fórmula 1 nas grandes retas, porque aqui a gente tem uma asa totalmente fechada. E se a gente tem uma asa totalmente fechada, significa que a gente tem uma maior resistência do ar. Consequentemente, a gente vai ter que fazer uma maior força, gastar mais combustível, mais energia para manter atingir a mesma velocidade. Então, esse sistema DRS, ele vai simplesmente pegar e abrir a asa do carro. Ele vai pegar essa parte e vai levantar, até chegar no momento que essas duas partes vão estar praticamente em paralelo, deixando todo o fluxo de ar passar. Só que esse sistema DRS é algo bem controlado pela federação. Por quê? Se a gente diminui, se a gente abre a asa, significa que a gente não vai ter mais essa diferença de força, então que a gente vai perder a força de atrito. Então a gente não pode simplesmente ativar a asa quando a gente quiser. Tem algumas regras, que é pré-determinada pela federação, que será somente quando o carro estiver em áreas determinadas e de total segurança para o carro de Fórmula 1. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai responder.